Gente, é sério. Preciso sentar. Peraí, puxa aí. Ai, gente. Ai, deixa eu respirar pra eu iniciar esse vídeo com vocês. Ai. Olha o barulhinho dela pintando Bobbie Good. Gente, como vocês viram aí, comecei o vídeo de forma diferente, né? Ai, estou pegando fôlego pra falar. E aí, gente linda do canal, tudo bom com vocês? Eu espero muito, muito que sim. Comigo está excelentemente maravilhoso e bem cansada. Como vocês podem ver, hoje é sábado. Fui treinar hoje, mas meu marido, porque pra quem não me acompanha lá no Instagram, vai saber agora. Gente, ele começou a treinar comigo, já tem uns 10 dias por aí. Já tá entrando na segunda semana, quase fechando a segunda semana. E ele tá muito satisfeito, né? Aí eu tô aproveitando pra acordar mais cedo, pra ir treinar com ele mais cedo. E eu iniciei esse vídeo aqui, gente, porque eu estou muito feliz, muito grata, pelo os resultados que eu obtive, né? Eu me pesei hoje e eu estou com 77 quilos. Uau! Ah, Isabel, mas você ainda está sobrepeso. Estou, gente. Mas sabe de onde eu comecei? Vocês sabem na minha história? Quem já está inscrito no meu canal há algum tempo, né, deve ter visto o quanto eu estava bem gorda, né, gente? Eu posso dizer assim, eu estava bem gorda. E por questões de saúde, graças a Deus eu não tenho problema nenhum de saúde, tá, gente? Mas por questões de saúde eu tava muito fadigada, me sentindo muito mal, passando mal mesmo, gente. E não era saudável pra mim. Então eu resolvi dar um reset na minha vida e começar a ter um hábito, né, saudável, que é com alimentação, com exercício físico. E eu comecei de uma forma mais disciplinar por conta que eu tinha muito medo de ficar doente, né, ter uma coisa mais séria, muito mais grave. Comecei em julho de 2024, dia 5 de julho. Foi numa sexta-feira, porque eu estava rodando o iFood, Major Edson. Não sei se eu já contei essa história aqui com vocês, mas daí eu vou contar, né? Dia 5 de julho de 2024, eu comecei a minha vida saudável, porque no dia 4 eu fui rodar iFood, Major Edson. Fomos fazer uma coleta em uma farmácia que tinha uma balança. A balança parecia que estava me gritando, me chamando. Eu olhava para a balança, eu me sentia intimidada, ao mesmo tempo convidada. Subi na balança, gente, e eu estava com esse peso aqui. 112 quilos. Não é brincadeira, gente. 112 quilos para um ser humano não é brincadeira. E aí, gente, eu cheguei em casa, eu fiquei com aquilo ali na minha mente. Meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, que todas as vezes eu falava, eu preciso, mas eu não ia. Mas dessa vez eu falei assim, eu tenho que começar, eu tenho que começar. Eu não tinha mais pra onde ficar procrastinando, deixando pra outra vez. E eu tinha, gente, que começar, eu não tinha outro jeito. Eu vou posicionar a câmera ali de outro jeito pra conversar melhor com vocês. Então, gente, continuando, né? Eu precisava dar um jeito na minha vida e já não era mais caso de... Eu não tinha mais opção, sabe? Eu tinha que começar ou tinha que começar. E aí, foi quando eu decidi, em plena sexta-feira, eu estava sentada aqui com minha irmã e eu falei assim com ela, vamos começar a caminhar? Aí ela disse, tá bom, segunda-feira a gente começa. Só que na minha cabeça já não cabia mais deixar para outro dia aquilo que eu podia fazer naquele dia. Então, o que foi que eu fiz? Na mesma hora, eu abri aqui o YouTube e pesquisei como treinar em casa. Ponto. Comecei a fazer treino em casa, tipo para iniciante, porque eu estava muito sedentária. E aí eu procurei aulas para iniciante, achei uma querida chamada Carol Borba. Gente, é sério. Procura aí YouTube para vocês que não querem ir para academia ou não tem tempo ou não tem condições.
Procure Carol Borba. Gente, ela tem treinos assim, ó, do A a Z, pra tudo, sabe? Ela não me conhece, mas eu tô divulgando aqui porque vocês merecem, né? Eu acho que todo mundo merece passar por essa metamorfose de se superar, de sair da zona de conforto e principalmente para as pessoas que estão acima do peso, né, que tem algum tipo de obesidade, que está correndo risco de vida, que já contraíram doença. É um caso muito delicado, gente. Eu tô falando isso porque agora eu consigo falar dessa forma, mas pra mim, quando as pessoas me falavam que eu era obesa, era meio difícil de ouvir, até porque eu não me enxergava dessa forma. Então a gente tem que ter muito tato pra falar com as pessoas que estão, né, com obesidade. E aí eu comecei aquele dia. Comecei, gente, eu dei dor de facão, cansava rápido, já queria desistir, porque para quem sai do sedentarismo começar um, uma coisa dessa não é fácil. E a partir daquele dia também eu comecei a fazer o jejum intermitente. Gente, não tive ajuda nem de personal, de nenhum profissional, nem médico, nem nutricionista, nada. Mas eu resolvi pesquisar. Pesquisei sobre jejum intermitente, que foi a única abordagem que eu nunca tinha tido em todas as vezes que eu tentei emagrecer. E lembrando, todas as vezes que eu tentei emagrecer, né, eu chegava até a emagrecer, a perder peso, mas eu nunca cheguei à minha meta. Porém, eu já fiz várias abordagens arriscadas, tipo, eu tomei medicamento, apesar de que o meu medicamento foi passado por um endócrino. Eu já fiz dieta líquida, tudo isso eu não aconselho, gente. Não aconselho. A melhor forma pra mim de emagrecer hoje, com tanta experiência, por tudo que eu já tentei, tudo que eu já passei, eu posso te dizer. É o básico. É como os mais velhos sempre disse, é fechando a boca. Mas é fechando a boca como? É fechando a boca para aquilo que não é saudável e abrindo a boca para comer aquilo que é saudável. Então, se você não gosta de salada, não é uma opção. Tem que comer. Nós somos adultas e temos que aceitar que existem coisas na nossa vida que a gente tem que fazer pelo bem da gente, pelo bem dos nossos filhos. Até porque, gente, a gente acaba sendo um exemplo dentro de casa, né? Para os nossos filhos, para o marido e tal. Então, eu sou suspeita a falar porque eu sempre amei salada, sempre amei fruta. Sou louca, apaixonada por frutas e salada. Não tem nada que eu não goste de comer. Legumes, tudo, tudo, gente. Eu gosto de pimenta, eu gosto de jiló, eu gosto de tudo. Então, eu resolvi trazer esse vídeo aqui para vocês, porque agora que eu já fiz um ano do meu processo, que eu consegui, como é que eu posso dizer, organizar a minha mente e eu tenho um resultado para mostrar, para comprovar que o que eu tô dizendo foi algo que eu aprendi sozinha, sabe? Então, assim, eu fui pesquisava no TikTok, não sei nem se pode falar o nome, né? Nas outras plataformas e aqui no YouTube, eu pesquisava muito. Não era só de uma fonte, né? Não era só um canal. Eu pesquisava de vários e vários canais e realmente eu fui adquirindo um conhecimento para ter uma base de como eu ia me alimentar saudável dentro da minha janela de hora que eu tinha do jejum intermitente. Então, eu já comecei fazendo o quê? O que não era saudável para minha vida? O álcool. Eu não era de beber todo final de semana, mas quando eu parava para beber, parecia que eu estava compensando todas as vezes que eu não bebi. Então, cortei o álcool, 100%. Cortei álcool. Cortei açúcar. Nunca fui uma pessoa muito chegada a doce, de ficar beliscando doce todo dia, todo final de semana. Doce é uma coisa que não me enche muito os olhos, a não ser quando eu estou naqueles dias, eu viro uma formiga, né? Mas, mesmo assim, os meus doces favoritos sempre foi chocolate meio amargo, doce de leite. Não gostava muito de brigadeiro. Até hoje, tem que ser o brigadeiro tipo 50%, 70%, né? Então, os doces que são muito doces assim, eu não sou muito fã. A não ser quando é sobremesa gelada. Eu gosto de um pudim, mas também se ele for muito doce, eu não consigo comer. Então, é isso. Então, eu cortei açúcar, cortei o álcool. E, em seguida, uma polêmica. Eu também cortei tudo que tinha farinha de trigo. Tô dizendo para alguém fazer a minha dieta, gente? Não. Eu tô dizendo aqui aquilo que funcionou comigo. Então, eu tô trazendo aqui para vocês. Porque sempre tem alguém me perguntando lá. E cada pessoa tem um metabolismo, cada pessoa tem um estilo de vida. Tudo vai depender do estilo de vida. Jejum não é recomendado para todo mundo, né? O tipo de dieta que eu tô fazendo não é recomendado para todo mundo. Mas eu tô dizendo o que funcionou comigo. Então, é isso. Eu cortei tudo que tinha farinha de trigo. Não comia pão, não comia bolo, nada que tem farinha de trigo, nada de biscoito, nada de bolacha, nada. Então, com o que é que eu me alimentava? Eu comecei a fazer a minha última refeição às 7 da noite. Aí eu comia o quê? Cuscuz e ovo. Ou tapioca.
e ovo, ou tapioca e frango, ou cuscuz com carne moída, ou tapioca com carne moída. Eu vou colocar umas fotos aqui pra vocês verem, tá? Comecei a fazer também panqueca com farinha de aveia. Comecei a tomar cappuccino sem açúcar. Como assim? Café sem açúcar, com um pouquinho de canela, com um pouquinho de chocolate 70%, 50% que eu tinha aqui. E leite em pó desnatado. Às vezes leite líquido desnatado, mas eu gostava mais do em pó. Batia no mixzinho, pronto, era isso que eu comia, acompanhado do cuscuz ou tapioca. Ou então a panqueca ou crepioca, ou aveioca, essas coisas. E fazia waffles também com aveia e banana. Eu tenho fotos aí de tudo que eu vou mostrar pra vocês. E no início foi difícil eu reduzir logo a quantidade de comida. Então, a minha última refeição era às 6. E não posso esquecer também, né, da suplementação. Quando eu comecei também, eu comecei a tomar ômega 3, também pesquisei muito sobre ômega 3. É muito importante pesquisar, gente, porque tem uma quantidade correta que a gente precisa ingerir todo dia. Precisa ter a vitamina E em dia, se não tiver, você precisa tomar ou separadamente ou junto com o ômega 3. Então é bom pesquisar para vocês não jogarem o dinheiro fora. Se vê ômega 3 barato demais, desconfie, né? Foi uma das coisas que eu aprendi muito nas minhas pesquisas. Biotina para cabelo e unha, cheguei a compartilhar com vocês também na rede vizinha. Aquela da Neoquímica, comprei aquele cabelo e unha, comprei também mulher de A a Z para fazer uma reposição de vitamina, até porque eu estava me alimentando menos do que eu costumava comer, poderia ser que o meu corpo sentisse muito e eu tinha medo de ficar sentindo fraqueza e tal. Mas não foi o caso, não sei também se foi o medicamento que ajudou, né? E creatina e whey protein. Também passei a fazer o uso de pré-treino, porque eu já estava começando a ficar muito exausta na academia, ou depois da academia, eu estava querendo dormir a tarde toda em casa, e eu queria ter um dia muito produtivo. Aí foi quando eu já tinha uns 6 meses praticamente, em 6 meses que eu tinha no meu processo, foi quando eu comecei a dar início à creatina, o pré-treino, que é para dar um gás, né, antes de ir, e também o whey protein, que é para poder fazer uma reposição de proteína. Não vou saber te explicar agora exatamente, né? A creatina, ela basicamente ela é recomendada para todas as pessoas, né? De criança a idoso, né? Pelo que eu entendi, ela é responsável por fazer uma recuperação muscular e hidratar os seus músculos. Então, a água que você bebe, a creatina pega a água que você bebeu e hidrata os músculos. Basicamente é isso, mas tem várias outras coisas que ela também, né, tem benefícios, não é só isso, é basicamente o que eu aprendi. E a proteína é fazer uma carga de proteína para que o seu corpo se mantenha mais, como é que eu posso dizer, satisfeito, algo assim. Se vocês pesquisarem aí, vocês vão ver, né, os benefícios de cada um deles. E eu não entendo tudo, eu só vou lembrar de pouca coisa aqui, mas eles são cheios de benefícios, acho válido ir pesquisar. E, gente, deixa eu ver. O ômega 3 também é muito necessário. Eu comecei ele logo no inicinho, bem no início mesmo. Comprei e tomei. E de suplementação é só. Eu tomo alguns chás também, né? Mas a maioria das vezes o que eu tomo é aquele de louro. Às vezes eu faço louro com cavalinha. Às vezes antes de dormir eu tomo um erva doce ou camomila. Às vezes eu tomo chá preto. Todo dia eu tomo um tipo de chá, mas geralmente, diariamente, eu tomo mais o de louro, né? Aí às vezes eu faço de hibisco, mas os outros é só uma vez na semana ou 2 no máximo. Mas o de folha de louro eu tomo todos os dias, até porque eu deixo uma garrafa cheia já na geladeira, pra poder adiantar, né, gente? Pra poder incentivar eu continuar bebendo. E agora, gente, que eu já estou, né, com muito resultado, que eu já estou acostumada, né, com essa nova rotina, eu comecei a fazer um check-up. Como assim? Eu marquei um clínico, pelo SUS mesmo, marquei um clínico, fui pro clínico, chegou lá, eu pedi a ele já tinha uma bateria de exame para me entregar, e eu ainda pedi a ele uns encaminhamentos de especialistas, para que eu possa ver se eu tenho alguma pendência, né, porque eu quero
e está 100% saudável. Então, eu comecei a investigar. Ainda não tenho o resultado dos exames, tem muitas coisas ainda que eu tenho que marcar, consultas e exames. Então, depois, quando eu vier, eu venho contar vocês, tá bom? Se eu vou precisar de carga de proteína, ou carga de vitaminas ou não, se tá satisfeito, se meu corpo já está saudável ou eu preciso mudar alguma coisa. Porque já tinha 3 anos que eu não fazia meu check-up e é muito importante. Principalmente se você quer começar agora, já começa com isso. Já começa marcando um clínico, pedindo aí nutricionista, endócrino, várias outras coisas, apresente suas queixas diárias, o porquê. Fale também que você pretende emagrecer, que isso também ajuda ele a tomar um rumo, né? Para vocês saberem como começar. E é isso, gente. Eu dormia, eu fazia também 2 litros de chá de folha de louro. E aí eu bebia em 2 dias praticamente, às vezes 3. Aí toda hora eu pegava um copinho e bebia. Às vezes bebia gelado mesmo, às vezes eu esquentava no micro-ondas um pouquinho. Antes de dormir eu gostava de tomar quente para relaxar melhor e dormir bem. Aí comecei a policiar o meu sono, porque isso é muito importante, você ter um descanso adequado, você dar prioridade ao seu sono, para que seu corpo possa descansar de verdade, e o seu metabolismo, né, comece a acelerar e tal. O corpo tem que estar, gente, todo organizado. É a sua alimentação, a movimentação do seu corpo, que é algum exercício físico que você vai fazer. Reduzir o estresse. Reduzir o estresse, até o sono provoca estresse, né? A falta de dormir bem pode causar o estresse. Então eu fui pesquisando dessa forma e, gente, deu certo. Deu certo, só que eu tô dizendo dessa forma aqui, mas não foi fácil. Acreditem, gente, não foi fácil. Porque eu tenho um marido que é magro, eu tenho uma filha que é magra, e eles não poderiam abdicar de comer coisas que ele gosta por causa de mim. Então eles tomavam café às vezes com bolo. Eu fazia bolo para eles, ou eles compravam lá na casa de bolo para tomar café. Chegava final de semana, comia bolo pudim, tomava açaí, tudo isso. E no início, quando eu comecei, eu estava obcecada para fazer dar certo. Que eu não me permitia ter refeição livre. Nem uma vez no mês, gente. É Nutella que espirra. Então, nem uma vez no mês. Vocês têm ideia do que é isso? Muitas vezes eu ia pro banheiro chorar, porque eu não tinha como abrir mão daquilo que eu falei pra mim mesma. Eu vou fazer dar certo dessa vez. Dessa vez vai dar certo, porque eu vou fazer dar certo. Todas as vezes eu falava, eu já tentei de tudo. Mentira, eu não tinha tentado de tudo. A gente muitas vezes passa a mão pela nossa cabeça mesmo, para tentar justificar a nossa fraqueza, a nossa ansiedade. Para quem não sabe também, eu sofria com muito problema de ansiedade. Eu não sei se eu posso dizer aqui compulsão alimentar, porque eu não tive o diagnóstico. Mas eu era, tipo, eu comia além daquilo que eu dava conta. Eu comia a ponto de passar mal por ter comido muito. Se eu tivesse acabado de almoçar, alguém chegasse aqui com um hambúrguer, eu comia. Se outra pessoa chegasse aqui com uma pizza, eu comia. Vocês têm ideia do que é isso? É tipo, eu descontava exatamente tudo da minha vida na comida, ou parecia que nunca mais eu ia ver comida na minha vida. E hoje em dia, depois do jejum, eu acho que o jejum ele não ajuda só a emagrecer. Ele me ajudou também a controlar essa obsessão por comer. Porque eu estava também dedicada a fazer dar certo. Então, gente, dia 5 agora, né, de julho, eu completei 1 ano do meu processo de emagrecimento. Quando eu comecei tudo, isso que eu tô dizendo a você logo de início, passou 3 semanas, eu fui me pesar de novo. Gente, 3 semanas não, foi 2 semanas e meia, não chegou nem ser 3. 2 semanas e meia. Gente, você não tem ideia, eu já tinha eliminado 10 quilos, eu já tinha eliminado. E, gente, quando eu vi aquilo, é sério, parece ser pouco para quem tinha muito. Não tinha que fizesse eu largar mais aquilo. Eu simplesmente agarrei a minha conquista como se fosse um troféu e eu saí aqui nem criança dizendo para todo mundo: já perdi 10 quilos, já perdi 10 quilos. Gente, não é para se aparecer. Não é para me aparecer para ninguém, sabe? Porque eu sei que às vezes quando as pessoas vão mostrar aquilo que ela conquistou, aquilo que ela conseguiu, parece às vezes que tá passando na cara de uma outra pessoa, mas não é, gente. Não é.
a gente tá tão feliz que a gente transborda, a gente quer passar isso para todo mundo. E outra coisa que eu comecei a fazer, eu queria que todo mundo vivesse isso que eu estava vivendo. É, é uma coisa de louco. Aí eu comecei a falar com algumas amigas, bora pra academia, não sei o que, tá funcionando. Parece que eu nunca tinha perdido 10 quilos na minha vida. Porque foi da forma mais difícil que eu perdi, né? Eu já tinha perdido 20 quilos em um mês. Eu já tinha perdido, mas foi com medicamento, sem fazer esforço. Então, de certa forma, aquela conquista foi tipo, nossa, eu emagreci. Mas quando é nas custas de suor e lágrima, meu amor, a vitória vem muito mais gostosa. Vem tudo mais gostoso, gente. Gente, é sério, quando você lembra das vezes que você disse não. Eu fui pro aniversário do meu afilhado em agosto do ano passado. Eu não comi nada no aniversário dele. Gente, deu certo. Aí, quando eu saí da casa dos 100, que eu fui por 90 quilos, na verdade eu tava com 92 quilos, que eu perdi 10, né? Como eu te disse. Em 2 semanas praticamente em casa, fazendo exercício e toda essa dieta, eu perdi 10 quilos, né? Eliminei 10 quilos, e aí eu fui e entrei na academia. Entrei na academia, acho que foi dia 23 ou 24 de outubro. E agora, em outubro, né, de 2025, eu faço um ano de academia. Gente, assim, ó, maravilhoso. Porque aí eu entrei com a academia porque eu precisava fazer musculação. Eu estava com a pele muito flácida. Vou colocar fotos. Vou chegar pra cá, que eu vou deixar fotos aqui pra vocês de quando eu comecei, de quando eu tinha 92 quilos. Vocês vão ficar tipo, não parece muita coisa. Tem gente que consegue enxergar muita coisa, mas tem gente que acha, nossa, não mudou nada aí. Mas eu tinha ficado muito, muito flácida. Isso aqui, ó, meu, tava muito caído. Olha a diferença agora. Não que não esteja, né? Ainda está, gente, né? Mas tá bem menor. E aí, gente, foi passando os meses. Depois de 7 meses, eu abri a exceção pra começar a fazer a refeição livre, né? Aí eu comecei a fazer refeição livre. Não vou dizer a vocês, nossa, ela foi sempre impecável na dieta. Não vou dizer isso, porque depois que eu comecei a fazer refeição livre, tinha vezes que eu comecei a comer no dia de semana. Beliscava, mas pra mim eu estava errada. E todas as vezes que eu fazia a refeição livre, era no domingo. Quando eu chegava na segunda-feira, eu fazia o jejum de 24 horas. Porque a minha refeição livre, quando eu comecei a fazer, eu já comecei a fazer ela controlada. Se eu ia fazer refeição livre, eu não ia, tipo, comer o que eu tava comendo. Eu trocava, tipo, o almoço, né? Mas eu tomava café normal, e aí eu fazia a refeição livre, aí eu fazia a reposição de proteína. Se eu comesse uma pizza, aí eu pegava e fazia 3 ovos cozidos para comer. Lembrando, novamente, eu não estava sendo acompanhada por nenhum profissional. Tudo isso foi pesquisa de internet. Não sei se é o correto e não estou indicando ninguém a fazer, gente, porque tudo vai de corpo e eu não estava com paciência de procurar um profissional. Eu só queria fazer e eu queria fazer da forma correta, porém, eu fui pesquisar na internet de várias fontes até eu concluir o que eu podia e o que eu não podia comer. Eu fui começando a entender o que era calorias, eu comecei a entender o que é carboidrato. A gente ouve as pessoas falar que carboidrato, nossa, carboidrato é um vilão. Mas não é bem assim, gente. É bom vocês pesquisar, né? O nosso corpo precisa de ter um controle, né? Você não pode, dependendo do grau de açúcar que você tem no sangue, você não pode cortar açúcar de vez. Dependendo, tudo vai depender. Então, o que é mais indicado mesmo é você procurar um profissional, né? Para que consiga direcionar vocês para um bom caminho. No início também, gente, eu fiz muito detox para tentar desinflamar o corpo. Comecei também a contabilizar o consumo de água por dia. Coloquei uma meta de 2 litros por dia, logo no início. E hoje em dia eu já consigo beber 5 a 6. Não é forçadamente, gente. Eu bebo 5 ou 6, porque tem dia na academia, dependendo do calor e tudo, aí eu consigo beber 3 litros só na academia. Aí ao longo do dia eu vou bebendo mais. Tem dia que eu não bebo 3 litros, né? Tem dia que eu bebo na academia 1 ou 2 litros. Quando eu malho o braço mesmo, superior, eu não preciso de tanta água assim.
Mas aí eu bebo uns 4 litros no dia. Então, depende. É de 4 a 6 litros que eu bebo hoje em dia de água, sem ser forçadamente. Recapitulando. Jejum intermitente, restrição de alimentar, sem álcool, sem farinha de trigo, sem açúcar. Comecei a academia depois de ter perdido 10 quilos, depois de 2 primeiras semanas. Eu já tinha 2 meses quando eu comecei a academia. Já tinha 2 meses do jejum intermitente. Só que eu perdi 10 quilos logo nas 2 primeiras semanas. E constância, gente. Todo santo dia eu tava na academia, todo santo dia. Eu nem sabia que não podia malhar todo dia. Eu fazia musculação, né? De segunda a segunda. E aí o instrutor disse que eu não podia. Aí eu fui pesquisar e realmente dizendo que precisa ter um dia de descanso. Aí eu comecei a ir dia de domingo só pra fazer cardio. Aí eu só fazia cardio no domingo. Malhava de segunda a sábado, fazia cardio no domingo. Mas já tem uns 4, acho que vai fazer 4 meses que eu não estou indo mais dia de domingo. Porque eu já perdi bastante peso. E eu aproveito mais o meu domingo. Mas às vezes eu tenho vontade de dar uma caminhadinha na rua, na praia, na orla, dar uma caminhada, né? Faço uma bicicleta, tipo, na rua mesmo. E aí eu acho muito bom. Mas, né, é bom dar o descanso do dia. A pessoa pode começar a ir pra academia, fazer 3 vezes da semana, vai aumentando, começa a fazer 5. E aí você vai se adaptando à nova rotina. E foi assim, gente. Agora eu vou lhe dizer as conquistas. As conquistas são maravilhosas. Quando eu saí dos 3 dígitos, do 100, e aí eu fui pro 99, 98, foi direto pro 98. Porque basicamente, quando eu entrei na academia, eu comecei a perder de 1 a 2 quilos por semana. Tinha semana que eu perdia 2 quilos e pouco, tinha semanas que eu perdia 1, tinha semanas que eu perdia quase 2, tinha semanas que eu perdia quase 3. Tudo dependia da alimentação que eu fazia na semana e o treino, né? Dependia do treino. Mas assim, é muito, muito, muito gostoso você subir na balança e você ver que aquele dígito não tá contabilizando mais. Aí eu treinava. Meu sonho era sair da casa dos 90. Quando eu saí da casa dos 90, gente, que orgulho. Por mais que as pessoas notem o resultado, a diferença, não existe nada melhor do que você se olhar no espelho, se reconhecer e você mesmo se gratificar e dizer assim, você, tá entendendo? Você conseguiu, você merece, você... Ai, gente, chega a me dar vontade de chorar. Chega, mas eu não vou chorar não, viu? É muito bom você ver seu resultado. Aí quando eu cheguei na casa dos 80, ó, muito treino, muita dieta e tudo faz valer a pena. Aí quando você começa a ter esse tipo de resultado, gente, alguém vem te oferecer um morango do amor, você olha pro morango do amor e você enxerga as calorias assim. Vale a pena? Você começa a pensar assim, vale a pena. E isso começa a fazer você o quê? Reduzir a sua vontade de comer essas coisas. Eu me permito, sim, no final de semana, no dia da minha refeição livre. Mas no dia de semana, jamais. Eita, celular chato que toda hora larma. Né? Nada melhor na vida do que você se olhar no espelho, você se reconhecer, você subir na balança e ver os méritos que você conquistou com muita dedicação, com muita disciplina, e você pensar assim, não vai valer a pena, não vale a pena eu comer isso aqui no dia de semana, eu não mereço isso aqui ainda, sabe? Mas quando você come, no dia que você separou da refeição livre, seu paladar é outro, você come com a vontade, assim, degustando e pensando assim, eu mereço cada pedaço, sem culpa, é sem culpa. Então, gente, era isso que eu queria dizer a vocês. Eu vou levantar aqui pra mostrar como eu estou agora. Eu vou vir pra cá pra vocês verem melhor. Acho que assim vai pegar o corpo inteiro, né? E aí, gente, como vocês podem ver, eu estou praticamente sem seio, né? Eu tô com muito excesso de pele já.
Não sei se vocês gostam desse tipo de vídeo, mas se vocês quiserem ver o resultado melhor do meu corpo, que eu faça um vídeo mostrando detalhes, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, porque, gente, né? É muito íntimo, tanto no psicológico quanto físico. Mas assim, o que eu posso adiantar a vocês é que eu não tenho mais seios assim, é mais pele, gente. Ó, posso mostrar assim a vocês, né? Eu posso mostrar isso. Minha barriga sempre foi cheia de estria, porque só quem me conheceu pessoalmente sabe, né, que eu não gostava nem de postar foto grávida, não tenho muita foto grávida, porque minha barriga ficou muito grande e ela já foi crescendo a barriga e as estrias já foi aparecendo. Tipo, coisa de louco. Mas se vocês verem aqui, ó, por aqui, né, gente, já dá pra ver. Então, eu uso assim. Mas se vocês repararem aqui hoje em dia, tá saindo mais aquele formato redondo, né, de bola. E tá dando mais uns desenhos assim na barriga. A estria é uma coisa que não me incomoda mais, tá, gente? Ela já me incomodou muito mais. Hoje em dia não me incomoda tanto, até porque era meu sonho. Era meu sonho, gente, ser mãe. E quando eu engravidei a primeira vez, eu nunca contei isso aqui também, gente. Meu Deus. Esse vídeo tem muita coisa, é um desabafo tão profundo. Quando eu engravidei a primeira vez, gente, não estava desenvolvendo, eu acabei perdendo o bebê. E aí foi muito difícil pra mim, porque eu não aceitava, mas é uma conversa muito longa, né? Só que um ano depois, eu engravidei da minha linda filha, meu presente de Deus, que tá ali, que vocês viram. Hoje em dia ela já tem 13 anos. E a minha barriga cresceu muito, cresceu muito. No momento que as estrias apareceram, realmente me abalou, me deixou triste, de certa forma. Mas, depois desse presente que Deus me deu, eu sempre digo assim, ó, o milagre, ele vem com marcas, entendeu? Aqui é a marca do meu milagre, né? É a marca do meu milagre. Se eu pudesse tirar, tiraria? Tiraria. Mas não é uma coisa mais que eu olhe e eu me odiar e eu me achar feia por isso. E quem achar feio é com você, porque eu sou muito segura hoje em dia das minhas estrias. Principalmente depois que eu emagreci, ela ficou mais aparente. Mas juro a você, gente, não ligo. O excesso de pele é o que no momento está mais me incomodando. Mas eu sei que isso também é passageiro. No momento eu vou me acostumar, né? Porque condições financeiras para fazer cirurgia reparadora eu não tenho, né? Eu não sou blogueira de milhões. Então, eu não vou ter patrocínio. Então é isso. Vamos ver se o SUS me libera. Mas também se não liberar, é tudo no tempo de Deus. O que Deus tiver escrito para a minha vida daqui para frente, eu aceito e bola para frente. Então é isso, gente. Gostaria de deixar essa minha história aí, né, contando para vocês. Os meus vídeos que são gravados aqui no YouTube não é só para gravar, não é para aparecer, mas também é um registro da minha vida. Quem sabe eu chego aos 90 anos e isso vai estar registrado na internet. Eu vou poder me ver, mostrar para meus netos, de alguma forma, né? Eu espero estar fazendo também diferença na vida de algum de vocês. Então, por tanta gente me chamar no direct para perguntar o que eu tô fazendo, como é que tá funcionando, qual o segredo. Teve gente que perguntou qual o remédio que eu tô tomando. Nem dinheiro para Ozempic Mundial eu tenho. Nem cartão para passar. E se eu tivesse, eu não compraria. Tá, gente? Se eu tivesse essa oportunidade, eu não compraria, porque não existe nada melhor do que você fazer tudo do jeito certo, mesmo com muito sacrifício. Mas quando a vitória vem, ela é muito mais gostosa. Pode ter certeza disso. Então, beijos. Fiquem com Deus, se cuida, bebam água, deixa o like, tá bom? Porque se não deixar like, a dieta não vai funcionar. Tô brincando, gente. Então comentem aí o que vocês gostariam de ver aqui no vídeo. Tenha delicadeza para falar certo tipo de coisa, tá, gente? Porque a internet tem pessoas muito maldosas que gostam de disseminar ódio. E vou logo dizendo, eu sou uma pessoa muito blindada, muito abençoada. Eu só bloqueio, tá? Eu só dou atenção àqueles que, como é que eu posso dizer?
transborda amor. Tchau.